Seja bem-vindo ao nosso podcast da Lighthouse. Estou aqui com dois co-hosts, né, que chama? O nosso pastor presidente, pastor Marcos, e o Guilherme, nosso líder de missões. E eu queria que vocês apresentassem o nosso casal aqui, que a gente vai conversar hoje, vai bater um papo. Diga aí, pastor. É uma honra receber esse casal aqui nesta The Level mesa. Isso é inefável. Inefável mesmo. Mas é uma alegria muito grande receber nosso querido Mamudo. Ele é um guineense e está conosco aqui no Brasil. Ele é médico, veio fazer uma especialização, está em São Paulo. E é um homem de Deus. E está conosco aqui para participar do nosso congresso de missões, que começará amanhã, né? E nós queremos também aí apresentar a nossa querida Adriana. A Adriana também é médica, é pedagoga e já tem uma vasta experiência lá em Guiné-Bissau. Tá 14 anos lá como missionária, uma guerreira, uma desbravadora. Aprendi a ter uma grande admiração por você, Adriana, sua garra, sua determinação, sua postura. E eu sei que o Senhor vai honrar muito nesse bate-papo aqui, né? Ele será glorificado através da sua vida, a vida do Mamudo. Eles vão, para quem não sabe, gente, eles vão casar no mês de outubro, viu? E vai ser aqui em São Paulo, aqui no Brasil. É uma alegria recebê-los aqui. Para nós, jovens, vou falar em nome dos jovens aqui, sermos inspirados pela história de vocês, pelo que Deus tem feito na vida de vocês. É uma alegria muito grande. Chega um pouquinho mais perto aí. E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem? Você já faz um tempinho que está aqui no Brasil ou chegou por agora? Então, boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria estar nessa noite aqui com vocês. Nós agradecemos muito o convite. E nós chegamos aqui no Brasil dia 19 de julho e estamos muito felizes dessa oportunidade de estar conhecendo novos irmãos, de estar nessa oportunidade com vocês. Thank you, people. I don't speak português. Tô zoando, tá bom? Então fala crioulo agora. Já que você falou inglês, fala agora crioulo também. Né? Salve do povo aí, ó. Boa noite, minha pubis. Um contente tio, um staliaus que boss. E muito obrigado. Então, eu estava agradecendo, né, por estar aqui hoje com vocês e é uma honra poder participar e estamos muito felizes, eu e a Adriana. Mais uma vez, muito obrigado. Okay. Bom, a gente vai começar aqui uma conversa com vocês, mais a gente poder realmente conhecer melhor a experiência de vocês na caminhada com Jesus, na caminhada ministerial, né? Como vocês estão aí nessa caminhada missionária, eu creio que muitos dos nossos jovens, não só do Ministério Luz do Mundo, mas de outros ministérios, serão edificados com o testemunho de vocês. Então, inicialmente, se vocês quiserem contar um pouco, né, da história, sim, tanto de familiar, daquilo que vocês possam compartilhar, e a parte também de conversão, de como conheceram a pessoa bendita de Jesus, para a gente poder ir conversando e avançando um pouco mais na questão do ministério e assim por diante, né? Acho que eu acertei por aí, né? É isso aí, perfeito. Eu sempre pergunto Você aqui, quer né? começar? Não, você pode começar. Tá bom. Eu sou guineense, eu sou lá da Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um país que fica na costa ocidental da África. Ele faz fronteira ao norte com o Senegal, a leste e ao sul com Guiné-Conakry e a oeste com o Oceano Atlântico. Então é um país pequeno, tem umas 36.125 km ao quadrado e tem uma população estimada de 2 milhões. Então é muito pequeno e não tem também muita gente, né, em comparação ao Brasil. Guiné-Bissau, apesar de ser pequeno, ele tem
vários grupos étnicos. Na verdade, o país é constituído por grupos étnicos. Tem cerca de 30 grupos étnicos. E cada grupo tem a sua língua, seus costumes e a organização social diferente. Entretanto, tem grupos, dependendo do grupo social, vai ter ligação com religião. Lá temos 3 religiões. O islamismo, que é mais predominante, né? Quase 45%. Tem o animismo. E depois, por último, tem o cristianismo, que tem menor predominância em comparação aos outros. E dependendo da etnia, como eu estava dizendo, ou seja, tem etnias que já têm ligação com um determinada religião, como no caso de Fula, Mandinga, entre outros, né? Eles têm ligação com o islamismo. Então, se for ver Manjaco, né? E tem também Pepel, tem Balanta, eles têm ligação com cristianismo. Então, o que acontece? Quando você nasce numa etnia, você automaticamente daquela religião. Você só pode seguir aquela religião, né? Nesse caso, eu sou da etnia Fula, então eu sou islâmico automaticamente por nascer, né, nessa etnia. Eu cresci, eu não tive muita oportunidade de aprender sobre islamismo quando eu era criança. No entanto, quando eu cresci um pouco na adolescência, aí eu comecei a correr atrás, tentar aprender como adorar e entender mais da religião. Só que, por algum motivo, eu não conseguia achar Deus ali. Eu não conseguia sentir paz naquilo, ter aquela comunhão com Deus, aquela ligação. Então, o que aconteceu? Eu acabei desistindo. Então, eu segui a minha vida, eu fazia o que eu achava certo e errado. Ou seja, eu vivia baseado nos meus princípios, no que eu fui ensinado de certo e errado. E pronto. Eu tive contato com o evangelho na faculdade. Quando eu fui para a faculdade fazer medicina, aí eu ainda era um pecador, né? Até agora eu sou um pecador. Aí Deus, pela sua infinita graça, ele colocou a missionária Adriana na minha turma. Então, a missionária Adriana, ela incansavelmente lançava semente. Então, ela oferecia devocional para o pessoal da turma, convidava a turma para orar. Convidava a turma para orar. E, inclusive, ela e os outros crentes que estavam lá criaram um grupo de oração. É um grupo de oração, né? No anfiteatro da universidade, do campus. Aí ela convidava as pessoas, né, para participar dessa oração e tal. E também convidava as pessoas para irem na igreja nos domingos, né? Pronto. Aí eu não sei como, mas alguma coisa mudou em mim e eu fiquei interessado em aprender mais sobre o cristianismo. Aí ela ficou sabendo disso, então ela começou a me ajudar. Ela me ofereceu Bíblia, e não só, também me indicou um aplicativo. É um aplicativo de Bíblia, é muito interessante aquele aplicativo porque tem estudos, né, devocionais, tal, tudo. Então eu comecei a trabalhar naquilo e ela me orientou também a orar. Ela me pediu para orar para que Deus me mostre a verdade e também comprometeu-se a orar por mim. Então não só, ela também o primeiro livro que eu li foi o livro de João. Ela orientou, né? Ela me pediu para ler o livro de João. Tal. Aí eu comecei a ler o João e na medida que eu avançava na leitura, eu comecei a ter entendimento, eu comecei a ver as coisas, a ver as coisas de maneira diferente. Então, eu acredito que Deus já estava trabalhando. Ele já estava trabalhando, já estava mudando a minha vida. Então, depois, eu lembro que uma vez ela me convidou a turma para participar de um encontro, né? E ela falou que vai ter umas pessoas interessantes e tal.
Aí eu falei assim, tá bom, eu vou. Só que eu fui, eu e Setímio. O resto da turma não foram. Aí chegamos lá e adivinhem só. Foi lá que eu conheci o pastor Marcos Rodrigues. Eu tava lá, era... Ele... Que acabou de chegar do Brasil. Aí aquele encontro foi bom. Foi na casa de um pastor guineense, né, casado com uma missionária, que é Eliette. Aí o pastor estava alegre, como sempre, né? Eu não sabia nem porquê. Ele estava feliz, tal, tudo lá, conversando. Aí fomos apresentados e depois a gente se sentou. Começamos a conversar, tal. E aí ele me perguntou sobre islamismo. Aí eu falei um pouco sobre islamismo, tal. Ele também aproveitou, falou sobre a experiência que ele tem, né? Assim, em contato com alguns islâmicos lá, e depois ele falou da Bíblia, e inclusive ele também tirou umas dúvidas que eu tinha, né, da leitura do estudo que eu estava fazendo da Bíblia, e eu fiquei olhando para ele, e eu ficava assim, apreciando ele, admirando a convicção dele, a forma como ele falava, com sabedoria, com tanta certeza do que ele estava falando. Eu gostei. Porque ele demonstrava que ele não tinha dúvida daquilo. Que realmente era assim, que era o certo. Aí aquilo mexeu comigo. Aí no final, a missionária Adriana compartilhou com ele sobre meu interesse em aprender mais sobre as escrituras. E aí ela ofereceu em me ajudar. Eu fiquei muito contente porque eu falei assim, com certeza é com esse cara que eu quero aprender. Missionário. Aí decidimos marcar, né, trocamos contato e marcamos uma vez por semana para nos encontrar. Aí, pronto. Agora eu posso dizer que talvez o inimigo não queria que aqueles encontros, né, fosse possível, porque várias vezes, por um motivo ou outro, alguma coisa atrapalhava aquele encontro. Eu estava correndo atrás de muita coisa, eu também dava aulas de química, então era muita correria, tal. Mas a gente dava um jeito de se encontrar. E sempre que a gente encontrava, era uma coisa bonita, era maravilhoso. Aquele momento era precioso. Porque eu aprendia muita coisa da escritura junto com a pastora, né? A esposa do pastor Marcos. A gente sentava lá na mesa, ele falava da escritura. Ele me ensinou muitas coisas. Aí também me ajudava com algumas dúvidas e me orientava também como lidar com problemas de dia a dia, né? Porque eu tinha várias situações no momento. A parte boa do nosso encontro é que quando a gente se encontra, né, nessa reunião aí, eu desligava, eu conseguia de alguma forma esquecer outros problemas e concentrar só em aprender. Então eu gostava muito dos nossos encontros. Aí eu orava e eu estava aprendendo mais sobre a escritura, então Deus já estava agindo na minha vida e eu comecei a entender isso, a ver com clareza as coisas, a ter um entendimento, e aí eu comecei a desenvolver meu relacionamento com Deus. Então eu passei a viver conforme os princípios dele, porque eu percebi que eu estava muito errado, que a forma como eu estava levando a minha vida, na verdade, estava muito errado. Não estava indo conforme os princípios de Deus. Aí eu anulei a mim mesmo para poder colocar Deus na frente, né? Colocar princípios de Deus, que é perfeito, né? Então, por infelicidade, o pastor ele tinha que voltar para o Brasil, porque a sua esposa estava doente e precisava de tratamentos. Lá em Bissau não tinha, né, como oferecer
os hospitais lá não tinham como oferecer o serviço que ela estava precisando. Então eu fiquei chateado. Eu falei assim, epá, coisa chata, hein? Aí eu conversei com a Adriana, expliquei, né, que a pastora vai viajar e ela também já estava sabendo tudo. Aí... Ficaram desanimados. mas Deus é bom e ele é misericordioso. E ele não me deixou desamparado. Então ele preparou outras pessoas. Ele preparou o Dr. Jonathan Lee, que é um coreano, ele também é pastor e médico. Aí tivemos bons momentos, 12 semanas de estudo bíblico e foi muito bom, maravilhoso. Eu aprendi bastante com ele e durante também esse tempo Deus mudou muito a minha vida e ele realmente fez grande transformação em mim e eu fiquei muito feliz por conhecer ele, por passar aquele tempo. Tive também outro pastor, né, que é pastor Beto e missionária Sônia. Cara, eles fizeram... ficamos um bom tempo, eu acho que foi 11 ou 10 ou 12 semanas por ali. Fizemos estudos, eu ia lá todas as terças, só falhamos uma terça. Foi muito bom aquele tempo. Foi muito bom. Eu aprendi muito com eles. Assim, tipo, não é só estudo da Bíblia, é sobre a vida. Entendeu? Aí compartilhamos muitas coisas, muitas experiências e eles compartilharam comigo, tal. Eu aprendi muito com eles. Então, eu estou aqui hoje pela graça de Deus mesmo, porque não é pela minha força. Então... Eu falei contigo no carro, quando nós viemos agora de São Paulo para cá, e que eu tinha uns meses que eu não te via, né? E eu fiquei tão feliz de ver o amadurecimento desse homem. E o que eu pensei? Gente, a gente fala às vezes, mas não acredita. O evangelho é vida. O evangelho é poder de Deus. O evangelho é graça de Deus. Olhar o Mamudo assim falando, em meses que ele está aí nascido de novo, né, eu percebo nitidamente como que quando uma pessoa como ele se abre para o evangelho, se abre para Deus, o que Deus não faz através do evangelho. Então, ouvindo assim ele falar, quem não conhece ele, não conhece a história dele, acha que ele já é uma pessoa madura na fé de anos, né? Mas ele vinha no carro comigo agora de São Paulo, veio para cá e a gente veio conversando e ele tem uma facilidade de citar a Bíblia, de citar as coisas. Eu digo, eu penso que esse homem tá anos-luz pelo jeito, né? Mas depois eu entendi que não é, como ele falou, não é por ele, é a graça de Deus. É que ele se permitiu a isso e o evangelho, por si só, Tiago, ele faz isso. Então eu quero deixar para os jovens que estão nos acompanhando aí, que se você deixar Deus usar você, se você se entregar nas mãos de Deus, e se você realmente se lançar sem reserva para ser um instrumento nas mãos de Deus, Mamudo, como disse, tinha tudo para dar errado, para ter um entendimento totalmente longe de Deus, tanto pela própria cabeça dele, como ele disse no início, pela própria formação também, de uma outra forma de pensar sobre Deus, sobre religião, totalmente diferente, né? E olha, homem de Deus, eu estou tão feliz de ouvir isso de você, mas muito mesmo. Eu lamento muito não ter tido mais tempo para estarmos juntos, como eu gostaria, e você acha que você sintetizou bem a ideia. Houve realmente situações, às vezes da sua parte, às vezes da minha parte, que acabava que eu entendo hoje que realmente era um embaraço do inimigo querendo não deixar a gente estar junto. Mas às vezes que tivemos juntos, eu acho que falei também. Eu fiquei muito impactado, fiquei muito grato a Deus pela sua fome. Aquelas perguntas que você me fazia, eu digo, Deus, o que eu vou dizer para esse rapaz? Não, porque esse bichinho é inteligente, rapaz. Tem cada pergunta que... Claro, e aí Deus usava de misericórdia, né? E a missionária aí, que foi o início de tudo aí do instrumento de Deus para... Né? Eu sou testemunho de que ela me ligava várias vezes, pastor, vê se você consegue ter um contato com o Mamudo e tal, e vê se eu passo... Eu via que ela estava sempre com aquela preocupação de querer que ele tivesse realmente experiência, tivesse contato com quem tem mais, assim, já um tempo com Deus de vida, né, e tal, para ele poder, de alguma forma, ser influenciado, ser tocado. Mas em tudo isso, seja a vida da missionária Adriana, seja a minha vida do pastor Beto, do pastor Lee, seja quem for que deu, de alguma forma, assim, contribuiu para ele crescer, o que eu vejo mais lindo nisso é a obra que o Evangelho fez, faz e continuará fazendo na vida de qualquer pessoa. E aqui
Nosso querido doutor Mamudo realmente é um instrumento. Eu disse para ele no carro, que nós vimos ontem de São Paulo, se você continuar essa pegada, você vai longe demais, longe demais. Vai ser um instrumento de transformação da nação onde Deus plantou ele. Porque é uma nação pequena, né? 2 milhões de pessoas, tem cidades no Brasil que é maior que isso, né? Então, é um país muito pequenininho, mas como ele bem disse, de uma diversidade muito grande. Um povo lindo, 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 de uma diversidade, um povo que sofre muitos aspectos, seja social, seja, né, outras limitações, mas é um povo que é alegre, que quer realmente, de alguma forma, viver e lutar, né? E lutar. Glória a Deus pela sua vida, homem de Deus. Amém. Então, quando Deus transformou a minha vida, na minha infância, eu fui criada muito no catolicismo. Uhum. Na adolescência, né? Então, eu lembro que os meus pais, era uma prática nominal. Mas eu era aquela adolescente oprimida, cheia de medos, e meu pai só deixava ir para a igreja. E então, eu, por medo, ia para sair de casa, porque a gente ficava muito preso em casa, eu ia para a igreja, que era o único lugar que meu pai deixava. Aí, lá no catolicismo, eu sentia que eu precisava de alguma coisa, mas eu não sabia o que era, porque ninguém falava de Jesus naquela época, ninguém falava que eu precisava aceitar Jesus. E eu eu era aquela adolescente certa, assim, depois as pessoas tudo ficavam me admirando porque eu era uma filha exemplar e tal. Mas dentro de mim, eu precisava, eu me sentia que eu tinha erros, que eu era pecadora. E eu lembro que eu ia para a igreja com a minha cabeça com muitos culpa, com muito medos. E eu falava assim eu ia me confessar para o padre. Aí eu falava assim, padre, eu respondi a minha mãe. Aí ele falava assim, então você vai limpar os bancos da igreja, reza 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso. Aí eu fazia aquilo. Só que quando eu voltava para casa no meu dia a dia, eu continuava fazendo as coisas. Aí eu falava, tem alguma coisa errada, tem algo que eu preciso. E eu ficava em muitas crises. Para resumir, porque é uma história grande, aí uma senhora que a gente era um grupo de meninas da rua, naquela comunidade, muito unidos, né? Aí aquela senhora falava assim, Adriana, se um dia eu for para o Rio de Janeiro, eu vou pedir para os seus pais para levar você para lá. E na minha cabeça, eu não sei porquê, eu achava assim, que era no Rio de Janeiro que eu ia descobrir o que eu precisava. Então, assim, todas as pessoas achavam que eu ia para o Rio de Janeiro para trabalhar, tal, mas eu queria ir porque algo me dizia que era lá que eu ia descobrir o que eu precisava. Uhum. Então, aconteceram algumas coisas assim, e aquela família pediu para o meu pai para me levar para o Rio de Janeiro, para eu trabalhar na casa dela, ficar com a filha dela, para ela trabalhar. Aí meu pai, foi um milagre, porque meu pai era muito protetor, assim, e aí meu pai deixou. E eu fui. Eu vim para o Rio de Janeiro, né? Quando eu cheguei lá, aí eu falava, Deus, o que é que eu preciso? Aí, não sei, né? Na minha cabeça, eu achava que se eu ficasse na praia do Rio de Janeiro, aquilo que eu sentia, que agora eu sei o que era, um vazio. Eu precisava de Jesus, eu precisava de Deus. Mas lá no contexto que eu vivia, ninguém chegava para falar. Eu nunca ninguém falou assim, evangelho, igreja evangélica, Bíblia. Eu não conhecia nada dessas coisas. Então, eu vim para o Rio, e aí eu fui com a minha amiga que tinha vindo daquela família, e a gente ficou o dia inteiro na Ilha do Governador. Naquela época, as praias já estavam começando a ficar poluídas, eu lembro que saía o óleo assim no nosso corpo, né? E eu fiquei o dia todo lá, e a família que estava responsável por mim ficou desesperada, foi atrás da gente, porque umas crianças, né? Porque eu era adolescente ainda. A gente sozinha lá na praia, e aí eu fui para casa. Aí, quando eu vi que a pessoa estava me chamando, eu fiquei eu comecei a chorar, porque eu fiquei aquele dia inteiro na praia, o vazio, aquela tristeza, aquela opressão, estava dentro de mim e continuava. Eu
lavei o rosto e fui para lá. E eu lembro que ela chamou muito a minha atenção, brigou, e eu chorava, porque eu tinha saído da casa dos meus pais, né? Estava num contexto daquele, tudo muito novo, diferente para mim, que era um contexto muito diferente do Nordeste, onde a gente morava, e era aquele lugar já violento, né? E a gente não tinha essa realidade no Nordeste, então eu chorava muito. Aí aquela vizinha, que eu nunca esqueço ela, a dona Dete, ela falou assim, Maria, com a senhora, né? A Adriana, você precisa ter paciência com ela, tal. Aí ela falou assim, não, ela tem que entender que aqui é um lugar perigoso, ela não pode ficar... Aí ela falou assim, olha, eu vou falar com a Maria para te levar amanhã, era dia 1 de janeiro, para você ir na casa da minha família, mas lá não vai ter festa, não. Aí eu falei, aí ela deixou, eu fui com ela. Naquela hora que eu entrei dentro daquela casa, que eu entrei, que a porta abriu assim, meu coração disparava, e algo falava assim, é aqui que tem o que você precisa. Aí ali eu não ouvi grito, palavrões, eu não via ninguém se agredindo, todo mundo... Eu sentia uma paz que eu nunca senti na minha vida. Aí eu só orava, dizia assim, Deus, por favor, mostra para mim o que deixa essas pessoas desse jeito. Eu quero isso que essas pessoas têm. O que é, Deus? Isso dentro de mim, porque eu era oprimida, eu não falava como eu estou falando aqui. Eu era muito oprimida, eu não conseguia abrir a boca para falar. Aí, tudo bem, aquela família a gente almoçou, só que eu não... eu tinha... Era como se você tivesse com os olhos fechados. Eu não percebia. Aquelas pessoas oraram, mas eu não entendi nada, não entrou nada. Eu só ficava assim, Deus, o que deixa essas pessoas assim? Aí aquela senhora falou assim, Adriana, eu sei que você não está feliz na casa daquela senhora. Eu quero que você venha trabalhar comigo. Aí a dona Dete falou assim, não, ela não pode e tal. Mas meu coração disparava, eu queria falar e eu não conseguia, oprimida. Aí eu sei que ela me deu um contato. Se não desse certo na casa daquela senhora, que eu podia ir trabalhar com ela. Eu queria ficar ali, eu queria descobrir. Para resumir, eu vim para a casa dos meus tios, porque eu não consegui ligar para ela, vim para casa dos meus tios em São Paulo. Aí meu tio falou assim, Adriana, eu vou arrumar um trabalho para você em empresa, você tem estudo, então... Eu falava, não, tio, eu quero ir para esse endereço. Ele, não precisa você ir trabalhar na casa de ninguém, você pode trabalhar em empresa, porque você tem estudo. Eu falei, não, eu quero ir para esse lugar. Aí, depois de tanto que eu falei aquilo, meu tio abençoou e ligou para aquele contato. Ela veio me buscar em São Paulo e levou para o Rio de Janeiro. Não, no Rio... eu estava já em São Paulo. Ela veio até São Paulo. Ah, sim, entendi. Ela e o esposo me levou para casa dela no Rio de Janeiro. Meus tios deixaram, eu fui para lá. Aí, ali começou a transformação, a obra de Deus. Aí, eles eram da Igreja Batista, só que eu nunca sabia disso, de igreja, nada. Só o catolicismo. E eu era aquelas pessoas bem que ia direto na igreja, levava as imagens para benzer, as vizinhas também davam as imagens para eu levar. Eu fazia aquelas coisas todas e muito oprimida, muito triste, muito assim, aí... Eu sei que a primeira vez que eu fui na igreja era num casamento. Achei muito lindo tudo. Então, todos os domingos a gente estava na igreja e aquele casal, eles faziam parte de um quarteto, de uma equipe de louvor. Então, eu ficava cuidando da criança e eles me levavam para tudo quanto é lugar e ali eu estava indo para a igreja. Só que eu não entendia direito... Eu gostava de tudo, mas eram os homens que ficavam lá na frente, que eram os pastores, mas eu não sabia quem era. Eles tudo de paletó, porque era uma igreja batista, né? E eles tudo ali na frente, assim. Aí, todo culto era tudo muito bom para mim, mas quando chegava no fim, o pastor falava, ele não tinha um culto que ele não falasse assim, quem quer aceitar Jesus, levante sua mão direita. Aí, quando ele falava aquilo, um ferro prendia meu braço. Travava, né? Eu não entendia o que estava acontecendo, mas era um momento muito difícil. E ficava doendo, porque algo
Aí eu não queria mais ir para aquele lugar, porque eu não queria passar por aquele momento. Mas eu também não conseguia verbalizar isso para as pessoas, para Valéria, que era uma pessoa muito... que foi usada por Deus para me levar, né, para a palavra de Deus, para a igreja. Então, ela não queria também me deixar sozinha em casa. Ela queria que eu fosse com ela. Para resumir, teve um dia que eu falei que eu não queria ir, eu não ia. E ela ficou triste, aí o marido dela veio conversar comigo e me levaram à força, assim, eu com raiva, assim. Eu lembro que eu estava com muita raiva. Aí eu falava assim, Deus, por favor, não deixa que aqueles homens falem aquela coisa, não. Eu orava assim. Ou seja, uma batalha espiritual. Aí eu sei que naquele dia era um homem que deu um testemunho e ele falou da vida dele, que a família dele toda foi destruída pela droga, pela bebida, e ele conta o sofrimento que ele causou para a mãe dele. Eu não consigo, porque o testemunho era muito longo, mas ele ia falando e parecia assim que sabe aquele versículo, e conhecereis a verdade vos libertará? Aquilo foi saindo assim dentro de mim, parecia que meus olhos se abriram, porque eu não via alguém do meu lado orando por mim, eu não via aquilo. Aí de repente que eu abri, eu comecei a ver tudo assim, foi naquele momento que aí a pessoa contou todo o seu testemunho, dizendo que ele abandonou a família, a mãe dele fez uma mala, e ele levou aquela mala, mas ele foi para fora, ele nem sabia onde ele estava, ele ficava de bar em bar, bebendo, se embriagando, e só com aquela malinha na mão, tá? Aí aconteceu alguma coisa que eu não lembro direito naquele homem, naquela vida dele. Quando ele acordou da embriaguez, ele estava dentro da cadeia. E ele foi culpado por aquele problema que aconteceu lá. Aí a polícia foi examinar a bolsa, a mala dele, e dentro a mãe tinha colocado uma Bíblia. E aí quando o delegado viu aquilo, falou assim, não, ele não é essa pessoa, porque ele... Aí ali ele usou a parábola do filho pródigo, que Deus, ele voltou para casa e Deus transformou toda a vida dele. Aí ali eu falei assim, eu quero Jesus, é Jesus que eu preciso. E abriu o entendimento e Deus me transformou. E aí aí naquele dia nada ia segurar meu braço, eu ia levantar na hora. Aí o pastor pegou a palavra e eu esperando ele. E ele falou assim, quem quiser aceitar Jesus, foi a única vez, quem quiser aceitar Jesus, que me procure lá na porta. Aí eu olhei assim pro lado, aí foi que eu vi uma irmã que estava orando já por mim há muito tempo, eu nem percebia. Aí ela orando por mim, aí eu falei assim para ela, eu quero Jesus, eu quero. Aí eu tomei a decisão, aí fui orientada, fui acompanhada, e até hoje, para a glória de Deus, eu sou liberta pelo sangue de Cristo. Amém. Glória a Deus. Mamudo, você estava falando aí, o seu testemunho aí de conversão, e eu estava pensando uma coisa na sua fala. Você fala bem o português. Né? Um pouco, só um pouco. Mas eu sei que sua língua materna não é o português, né? Sei também que você falou de algumas experiências aí que você teve, né? Que o pessoal que não conhece o seu país, né, o Guiné-Bissau, não conhece a cultura, talvez possa ter algumas avaliações, algumas reflexões até equivocadas. Porque seria bom você, assim, se você conseguir tentar resumir um pouquinho como é que é a realidade. Porque você é um jovem que, a gente estava até falando, você acaba sendo diferenciado da população jovem daquele país. Porque, de um modo geral, são jovens que não têm oportunidade, né? Vivem uma vida muito difícil, não conseguem chegar como você chegou numa faculdade, por exemplo. Né? Então, como é que você poderia, para deixar o pessoal que não te conhece e também não conhece o seu país, assim, de uma forma bem resumida, a realidade social, a realidade realmente de vida mesmo lá, como é que é? Eu sei que você vai falar o que é real, porque você, né, viveu e vive e conhece melhor do que qualquer um de nós, porque você é da terra, né? Mas só para o pessoal perceber que você teve uma oportunidade, por graça e misericórdia de Deus, que muitos, se o seu evangelho não chegar para eles,
não vai trazer a transformação que você recebeu. Bom, Guiné-Bissau é um dos países mais pobres do mundo, só para você ter ideia. Na verdade, ele tudo está centralizado no capital. Então, as pessoas... A capital Bissau. Sim, que é Bissau, né? As pessoas que vivem no capital, eles têm uma condição mínima, né? Tem algumas coisas. No entanto, ainda tem pessoas lá no capital que têm umas dificuldades enormes. Já no interior do país é muito difícil. O pessoal ainda, eles têm problema com a questão de escola, né? Não tem escola para todo mundo. Ainda que tem, às vezes não tem professores, né? Porque todo mundo quer ficar em Bissau mesmo, no capital. E às vezes tem pessoas, né, que vão para o interior para trabalhar para o governo, mas eles não são pagos, nem o salário, nem o isolamento. Então a pessoa acaba fazendo um monte de outras coisas, corrupção, tal, por conta dessa situação. E a outra coisa também é saneamento básico. Olha, para o pessoal do interior é ainda uma coisa bem, assim, muito triste, né? Não tem hospitais, tem centro de saúde em alguns lugares. E às vezes as enfermeiras é que fazem as consultas porque não tem médico. E a estrada também é ruim. Às vezes para deslocar de uma tabanca para... Uma aldeia, né? Uma aldeia, né? Muito bom. Aldeia, a gente fala tabanca. Tabanca é crioulo, tá bom? E aldeia então, de uma aldeia para o hospital, para a escola, precisa andar muitos quilômetros. Às vezes chega a 10, 12 quilômetros para ir e voltar. Então, é muito tempo de caminhada. E aí, muitas escolas também têm até segunda classe, tem quarta classe, até quinta, sétima classe. E para você continuar os estudos, tem que vir para o capital. Que seria como entendeu? ensino fundamental, né? Aí você tem que vir para o capital. Às vezes tem dificuldade, não tem lugar para ficar. Tudo isso, então, acaba atrapalhando muitos. E muitos acabam preferindo não dar continuidade àquilo, né? Fazer o que todo mundo está fazendo e abrir um campo, cultivar ou então semear e fazer campanha de caju ou qualquer outra coisa, né? Porque estudar realmente está sendo muito difícil para as pessoas que vivem nas aldeias e tal. No capital é mais ou menos, ainda tem pessoas, já no capital a maioria tem chance de fazer o liceu. Tem grupo de pessoas que não têm, o ensino médio, mas para fazer a formação superior já é outra história. Então, a maioria dos jovens, eles terminam o liceu, mas não tem apoio para dar continuidade aos estudos, recursos financeiros, principalmente. Tudo é pago, né? Sim, infelizmente, mas é. Então, tem essa dificuldade. Por exemplo, aqui, até no interior, né? Tem energia para todo mundo. Lá é uma realidade diferente, né? O pessoal ainda usa luz de vela. Aquelas que têm assim uma mínima condição arranja painel solar, né? Que é energia solar para poder carregar telemóveis ou então ter uma iluminação. Celular, né? Sim, seria celular. Então tem essa dificuldade. Então é uma coisa ainda assim bem... E com isso você assim, analisa que os jovens guineenses acabam com essas dificuldades que se apresentam. Você acredita que há no coração do jovem, você como um jovem, uma falta de sonhar, como é que você vê o coração do jovem, você como jovem guineense? Eles são muito sonhadores ou então são assim desesperançados, são jogados, largados? Como é que é essa situação social? Olha, eu tive contato com algumas pessoas e eu acredito que o povo, eles têm vontade de estudar, de ir para a escola. Mudar a vida deles, né? Sim, mas por falta de recurso, às vezes acaba batendo o desânimo. Então a pessoa, a idade vai e a pessoa não tá tendo oportunidades, né? E ele acaba recorrendo, né? Procurando alguma coisa para fazer por conta disso mesmo. Mas se abrir uma escola de formação técnica, tem uma escola brasileira que é Senac, não? É Senac, né?
Olha, é Chegou uma lá. fila. É uma fila para fazer inscrição. As pessoas vão de madrugada para ficar na fila, para poder fazer inscrição, para ter aquela oportunidade de fazer aquele curso técnico, para poder trabalhar e ganhar alguma coisa. Então, os jovens lá, principalmente, né, do capital, eu estou falando mais do capital, porque eu não... Eles têm essa vontade de poder fazer o ensino superior, dar continuidade aos estudos. Mas a dificuldade, né, principalmente na parte financeira, acaba atrapalhando muito. Mas eu acredito que o pessoal tem vontade, o que eles precisam mesmo é de oportunidade. Tem pessoas que, como em qualquer lugar, estão lá, eles estão só, né, vivendo. Mas tem a maioria, assim, eu acho que tem essa vontade. Eu já vou deixar vocês falarem, que eu estou aqui, não é que eu estou empolgado, é porque eu estou aqui no Fica à raciocínio. vontade. Deixa eu aproveitar. Fazer 2 perguntas depois. Eu só Também tem pergunta. Sobre essa área. Isso, da só educação. vou fechar meu raciocínio aqui. Tá. Com isso, eu fico pensando assim, os jovens daqui, quando você está aí falando dessa realidade, eu fico pensando assim, tentando guardar aqui, como eu conheço da realidade, como é que os jovens aqui vão conseguir dimensionar algo, mesmo que ele tenha dimensionado o que você está falando, não vai conseguir chegar na essência, porque eu fico pensando assim, os jovens aqui de países como o nosso e outros países que já têm algum recurso mais que Guiné-Bissau, tem muita tecnologia, tem muita coisa da sua mão, tem muita possibilidade de lazer, de tanta coisa que lá eu sei que não tem, porque eu vejo que não tem. Então, de certa forma, eu acho que vocês, jovens guineenses, são heróis, porque era para ter um nível muito alto de suicídio, de como é que fala, de violência, revolta. E é interessante, eu vejo muito jovem, e a cultura de você ajuda muito, a reverência que vocês têm, jovens, por nós velhos. Né, pelo cabelo branco, pela barba branca, é impressionante. Não, eu fiquei impactado. Eu vou contar aqui rápido a experiência. Eu estava num dia lá num posto de combustível, eu coloquei o combustível do carro e precisava lavar o carro. Lá tem um lugar de lavar. Eu ia demorar, eu saí para fazer as ligações para alguém lá no país, eu estava mais ou menos uns 50 metros do carro, ou mais, do outro lado da avenida, na verdade. Eu estava debaixo de um pé de manga. Depois o rapaz parou de lavar o carro, ele me viu, parou, desligou lá aquela coisa que estava lavando, foi lá dentro assim, pegou uma cadeira e atravessou a avenida, foi lá onde eu estava, lá no pé de manga, debaixo da sombra. Senhor, para o senhor sentar. Aqui no Brasil ninguém faz isso de jeito, assim, no geral, porque essa cultura de respeito... Cultura de honra, né? Isso, de honra, essa palavra muito boa, Thiago, cultura de honra. É impressionante. Isso aí me mexeu muito comigo. Então eu fico pensando assim, que não tem tanta oportunidade, mas não tem tanta revolta no coração. Porque podia ter. É porque vocês não sabem, gente. Lá não tem o que você tem. Não tem um cinema, não tem um shopping, não tem uma piscina. Não tem piscina para tomar um banho, por exemplo, de piscina. Tem no hotel lá que paga uma fortuna. Tem hotel. Agora tem casas que já estão... Agora está começando a chegar. Aqueles que tem muito, né? Mas isso também é mais no capital. E mesmo na capital as pessoas vão mesmo na lagoa, 4, né? Não é o povo. Não é o povo. Por exemplo, alimentação. Aqui você tem 3, 4 alimentação bem robusta. Lá não tem. Dependendo da pessoa, tem gente que tem 3 refeições, né? Tem gente que tem só 2. 2, né? Eu só uma. Tem outros que é só uma mesmo. Então... Inclusive, como assim, por volta de 3, 4 da tarde, para poder virar à noite, né? Às vezes, a parte da tarde, porque é o horário que pode comer e aguardar a noite mesmo, e depois... E a questão da internet lá? É muito... né? Porque a internet, ela poderia ajudar essa questão da educação, né? E realmente é muito difícil, né? Na verdade, tem internet, sim. O que acontece? No capital, tem algumas redes de telecomunicação, tem Orange e tem o MTN. Aí eles têm pacotes de internet e o pessoal compra. É cara, mas temos 4G e isso também depende muito do celular, né, da pessoa, tal, para poder usar. O problema é que a maioria das pessoas, eles não têm uma educação
e também tem essa questão de energia, né, Caramba. que não é estável. E já no interior do país não tem É energia. nada. E para Então, pegar a rede é difícil. às vezes tem também essa dificuldade de pegar a rede, dependendo de onde você está, tal. Pode não ter rede. E a questão de ter o aparelho também, né? O aparelho. Celular. Então, tudo isso acaba Dificultando. dificultando a questão de fazer, por exemplo, A velocidade autoestudo. da internet é muito baixa. É mais lento. E a questão também de autoestudo, essas coisas, precisa de uma educação, de uma coisa para poder estimular isso nas pessoas, né? De Sim. fazer autoestudo, ir na internet, procurar algum curso, fazer online e tal. E a faculdade lá é pública ou é privada? Privada, né? Temos faculdade pública. Tem? Sim, temos também privadas. Mas as duas pagam. As duas pagam? Tem uma taxa, Tem mas que pagar. pagam, sim. Sim. Lá na Guiné não tem esse sistema que tem aqui, que, por exemplo, um SUS, uma rede de O escola imposto, né? pública que as pessoas são beneficiadas, né? Mesmo locais que tudo é público, mas tem que pagar. Por exemplo, no Entendi. hospital, o paciente ele tem que pagar levar tudo, tem que comprar a luva que o médico vai usar, seringa, tudo, né? Então, assim, não tem um sistema e isso leva as pessoas também a ter dificuldade de procurar a saúde e tem muitas pessoas que não têm condições também de entrar numa escola, porque vai ter que pagar alguma coisa, matrícula, e aquela família às vezes não tem condições de colocar. E tem pessoas que se sacrificam muito para poder se alimentar e também ter que pagar a escola, né? Então, as mulheres trabalham assim muito para poder ter aquele valor para poder ter o filho na escola. Então, Entendi. é bem difícil. Eu vejo aqui que muitas pessoas aqui são privilegiadas, né? A gente tem que ter esse coração grato e assim, ser grato pelo que tem, porque às vezes nós desenvolvemos aquela cultura de ficar reclamando das coisas que nós temos, né? Mas a gente vê na Guiné-Bissau pessoas que estão vivendo com o mínimo e às vezes com nada, mas é como o pastor falou, ele tem uma gratidão, uma alegria, né? Não fica reclamando, se lamentando. Isso foi uma grande lição para mim ali na Guiné, principalmente um dia que eu estava tentando construir uma escola numa tabanca, né? E a comunidade, tabanca é aldeia, a comunidade ajudando a construir aquela sala pequena para as crianças. E aí eles fizeram um arroz lá, né? E eu estava lá vendo como que o trabalho estava ficando. E eles me chamavam, venha, missionária, venha, Adriana, comer. E eu toda constrangida, porque eu queria que eles comessem, né? Eu não queria compartilhar daquilo, porque, assim, eu preferia que eles comessem, porque não tinha quase nada. Mas eles insistiam tanto e eu fui. E você imagina a alegria, mesmo pouco, mesmo simples, eles têm a alegria de compartilhar. E ali foi uma lição muito grande para mim, porque eles pediam desculpa porque era só arroz, mas eles estavam com aquela gratidão de compartilhar, né? Então, eu percebi assim, quando eu fui para Guiné, Deus mudou muito a minha vida, porque eu aprendi muitas coisas lá na cultura que também são coisas assim que eu vou levar para a minha vida toda, essa questão de que eles não vão dizer, eu não vou compartilhar porque eu vou deixar para amanhã. Eles vão dividir com você. E a questão também da gratidão que eles têm, não fica lamentando, mesmo sem nada. Então, eu vejo que isso é muito importante, né? Pra gente, é uma lição para a nossa vida, né? A parte boa assim, é um povo bem acolhedor. Por exemplo, quando eu cheguei aqui em Brasil, eu fiquei surpreso de ver tantas pessoas dormindo na rua. Inclusive, eu comentei com a Adriana. Lá, ainda que o povo é muito pobre, não tem nada, mas eles não vão deixar um parente ficar na rua, dormindo na rua. Não, eles não vão fazer isso. Você pode não ter nada para comer, mas a pessoa vai te chamar. E às vezes não precisa ser a sua família. É o vizinho ou até um desconhecido. Ele vai chamar você para comer na casa. Às vezes tem pessoas que eles são vendedores ambulantes. Carregam coisa, vendendo, tá?
ele chega na sua casa na hora de comer, né? Aí você chama ele para comer. Naturalmente. É normal, você chama para comer, você encontra uma pessoa perdida que ele, por conta da língua não sabe para onde ir, tal, alguma coisa assim, e já é noite e não tem lugar para ir, você chama para dormir na sua casa. Então não é tipo assim, tem essa desconfiança, a pessoa pode roubar, a pessoa pode ser, mas ainda não é muito, entendeu? Então o pessoal lá tem ainda essa coisa de ajudar uns aos outros, até que, por exemplo, aqui, vocês sentam na mesma mesa, mas a comida é separada. Lá, o povo tem costume de comer junto. É uma tigela única. Então, o povo come tudo assim, na mesma tigela. Então, tudo isso acaba fortificando os laços e... Fala muito esse a questão também do funeral, né? Quando morre a pessoa. Pronto, por exemplo, aqui, quando morre a pessoa, vai um grupo de pessoas, né? Familiares para o velório. Lá é diferente. Lá, quando morre uma pessoa, vai todo o bairro vai lá. O bairro inteiro, porque todo mundo se conhece. Tem um laço. Pode ser que minha irmã casou com fulano, tal, somos primos. De alguma forma, vocês têm um laço. Ou vocês... estão vivendo juntos por um bom tempo, aí vocês viram família, tal. Então, quando mora uma pessoa, as pessoas saem de bairros diferentes, todo mundo vai lá sentar com a pessoa, ficar um tempo com ele. Tipo assim, não é ficar mesmo, às vezes 3 dias. Tem pessoas que saem longe, fica lá, fica 3, uma semana. Então, dependendo também da etnia, fica muito tempo para, tipo assim, com a família, né, para consolar. Tal. Então, são coisas muito bonitas. Eu percebo que realmente o senso do bem comum ainda é muito forte no meio da sociedade guineense, né? Muito forte mesmo. Bom, a minha pergunta ela é mais direcionada a você. Legal. Em ambos os testemunhos, nós vemos algumas variáveis e algumas constantes. E se eu pudesse nomear uma constante, são pessoas. Deus usou o pastor Marcos, outros pastores lá, no seu caso, aquelas famílias. E eu creio que Deus vai usar vocês ali em Guiné-Bissau ainda mais. Amém. Glória a Deus. E a minha pergunta é, como é para você? Você disse que quando você nasce, você já recebe uma religião nativa. Eu creio que essa mobilidade de uma religião para outra é muito difícil ali. Isso aqui já é difícil, imagina lá. Imagina lá, é verdade. E a minha pergunta é, como é você lidar com seus familiares, esse senso, esse laço que você acabou de mencionar, eu creio que dificulta, de certa forma, essa mobilidade de religião, digamos assim. E como é essa relação, como foi para você contar esse testemunho à sua família, aos seus amigos ali? E essa é a minha pergunta. Então, o que acontece? Tem regiões, por exemplo, tem Bafatá e Gabu. Lá predomina muitos fulas, né? Predomina muitos fulas. Então, é uma região onde esse negócio de religião islâmica é muito forte. Então, geralmente tem grande dificuldade de aceitação das pessoas que vivem lá, converter, né, mudar de religião e tal. Porém, eu cresci no capital e a minha mãe é fula, né, de etnia fula, e o meu pai também. Porém, eu não tive muito contato com meu pai. Eu fui criado pelo meu padrasto. O meu padrasto era de outra etnia, que é Manjaco, e ele é católico. É católico nominal, né? Aquela religião é ligada ao catolicismo. Algumas vezes eu já tive a oportunidade de ir na igreja católica, né? Por conta dele, né? Tal, mas ele nunca forçou ninguém. E ele também não ia, na verdade. Então... Era nominal, né? A gente ficava... E a minha mãe, ela também nunca forçou a gente. Tipo, não, é obrigatório, você tem que aprender, tem que estudar para entender sobre islamismo, nada. Então, a gente estava lá naquele contexto. E quando eu converti, eu contei para minha mãe, tal, conversamos, ela não ficou chateada. Porque... Ela foi casada com uma pessoa que é cristã. Tá bom? O meu irmão mais novo é cristão. Então, ela não teve essa coisa, mas sim, algumas pessoas, eles depois de converter, têm problemas, essa questão de familiares, né? Algumas vezes são abandonados pela família,
são perseguidos pela família. Tem essa situação em alguns locais, mas comigo, graças a Deus, e não teve. Foi muito tranquilo. Eu percebo também, Mamudo, que a questão da religião muçulmana em Guiné, ela não é tão assim acirrada como nos países da Ásia, do Oriente Médio, né? Norte da África, né? Como Líbia, Egito, tudo mais. Não. Ainda não está, mas eu sei que também eu vejo muito também dessa influência que, mesmo pequena, o evangelho tem detido naquele país. E nossa oração é para que essa influência cresça, porque o desafio não só do islamismo, mas da própria religião chamada animismo, que já é uma fundamentação da própria nação, isso crescer muito e enfraquecendo essas bases do evangelho. Então é um desafio, como ele falou, para vocês se tornarem realmente lá como missionários, realmente essa tocha, esse farol que vai continuar ensinando esse evangelho, como diz Paulo, é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Lá a questão do animismo é muito forte, né? Antes, por exemplo, no século XX era só animismo mesmo, a única religião. Já no início do século XXI que chegou o islamismo e tal, depois... Agora, o que acontece? Tem pessoas que são islâmicos, né, muçulmanos, tem pessoas que são cristãos católicos, mas ainda assim tem prática de animismo. Porque é uma coisa que, tipo assim, ele tá lá. Tá enraizado. Então, o secretismo é muito forte lá, em todas as religiões. Assim. Então você vai ver a pessoa, ele apesar de ser crente, vai para a igreja, tal, se tiver qualquer dificuldade, ele procura o Irã, né, chamamos Irã, que é o demônio, né, vai procurar, vai fazer cerimônia. Se alguém morrer, tem as cerimônias, tal, tudo. Casamento tem rituais, cerimônia, dependendo do grupo étnico, né? Então tem essa coisa. Você acredita que é por falta de entendimento ou é questão cultural que é forte mesmo? Ou as duas coisas, né? Eu acho que é misto mesmo, eu acho que é misto. Eu queria aproveitar, né, que a gente tem umas perguntas aqui e aproveitar a Adriana. Adriano, nosso pastor lá da IBLM VP, né, o pastor Maico, ele perguntou quais os desafios de ser um missionário em uma região hostil com uma religião oposta à sua, né? Então, lá na Guiné-Bissau, a gente tem que... O desafio assim, é viver uma vida muito na palavra, dar um bom testemunho, porque os animistas, a gente pode chegar diretamente, falar de Jesus, assim. Mas já os grupos étnicos animistas e tem os grupos que são islâmicos. Para você evangelizar essas pessoas, você tem que ir com amizade, com testemunho, com a maneira de ser. Eles vão ver muito o seu caráter, né? Então, para depois você poder compartilhar o evangelho. Então, você tem que conhecer essas diversidades e ter uma postura que não afete nenhum grupo, nem afete o outro. Não fecha as portas para nenhum grupo. Entendi. Então, pedir muita sabedoria a Deus, né? Porque, assim, essa realidade na Guiné-Bissau, você precisa também aproveitar as oportunidades, né? Então, com discernimento espiritual para aproveitar as oportunidades para pregar o evangelho. Um exemplo, eu estava numa aldeia que é 100% muçulmana. E eu estava com uma estratégia para alcançar aquelas pessoas. E ali era um ambiente, vamos dizer, hostil, porque as pessoas não tinham aquela compreensão, né, do evangelho. E eu estava fazendo um trabalho com as crianças. E era uma escola que nós iniciamos. Mas, assim, na hora que eu ia fazer alguma atividade com as crianças, as famílias, as pessoas adultas vinham ver. E um dia eu estava explicando para os pais, e estava cheio de líderes religiosos daquela aldeia, e eu estava explicando para os pais que nós iríamos fazer uma atividade com as crianças de Páscoa. E explicando para eles como que ia ser o calendário daquele trimestre de aula. Aí um pai perguntou assim, o que é Páscoa para os cristãos? Naquela hora você tem que ter muita sabedoria, porque eu,
como eu era uma mulher, estava ali com um tradutor, traduzindo para a língua fula, né? E era uma oportunidade muito grande. Então, eu tinha que ter um discernimento e aproveitar aquilo, mesmo que eu estava ali num momento bem opresso, porque tinha muitas situações ali, mas Deus me usou para começar de Gênesis e até apresentar Jesus, o que era a Páscoa. E eu vi ali a mão de Deus. Se você tivesse medo ali das circunstâncias, né, você não iria pregar. Aí, naquela região mesmo, logo que eu cheguei para Guiné, eu também tínhamos um projeto com saúde e antes de você começar as consultas, era dada uma palavra. E outro missionário anterior que fazia aquela atividade, ela explicou para mim que não falava de Jesus porque não podia, porque tinha medo da represália ali. E acontecia algumas represálias que a gente até hoje não entende, mas que é ação do inimigo, né? Porque, assim, não é uma perseguição aberta, né? Mas existe um mundo espiritual, situações que o inimigo vai trabalhar para impedir de que a palavra seja semeada. E aí eu mudei, eu falei assim, não, eu vou colocar Jesus, né? Eu vou colocar Jesus naquelas palestras e falava sobre Jesus. Então, aquilo começou a correr, assim, e também a maneira que a gente estava atendendo, estava trabalhando, vinha muitas pessoas. E aí, um dia que eu estava... E sempre que a gente falava, aí abre para perguntas, né? Para as pessoas fazerem perguntas. Aí, naquele dia, um homem religioso, um líder do islamismo daquela região, estava ali no meio, mas eu não sabia. E eu já tinha falado tudo. Aí, na hora que ele pediu a palavra e se apresentou, minhas pernas começaram a tremer. Eu falei, Deus, tenha misericórdia de mim aqui, porque eu já tinha pregado, tinha falado. Uhum. E aí, aquele homem falou assim que ele não tinha pergunta, mas ele queria vir ouvir o que as pessoas estavam falando, do que estava acontecendo ali. E ele veio ouvir e ele estava saindo dali com o coração satisfeito. Olha. E eu percebi que ele foi tocado, né? Ai, louvado seja Deus. Aí depois, assim, então, tem situações que me deu medo, né? Que você percebe que há perseguição, que há muita feitiçaria lá, o Mamudo sabe disso. Há muitas cerimônias, perseguições. Mas, assim, o desafio é você confiar. Você confiar em Deus, ter discernimento e aproveitar essa oportunidade, né? Não por causa disso, eu não vou pregar, por causa disso, não vou falar, porque ele é... Né? Então, um outro caso que eu ouvi, por exemplo, tem regiões no sul do país e no leste, que são regiões que tem pouco cristianismo e, assim... é uma quantidade da etnia muito grande muçulmana, né? Então, é mais difícil trabalhar. E aí, o que tem pessoas que vão para lá, mas falam assim, não, eu não vou falar de Jesus, porque para não afastar as pessoas. Aí fica se envolvendo com uma das etnias, mas assim, como se fosse uma pessoa, mas sem falar de nada, sem dizer que é missionário. E eu percebi que essa estratégia não dá certo na Guiné, porque eu encontrei alguns muçulmanos que falaram assim, missionária, porque eu não escondo que eu sou missionária, eles sabem que eu sou missionária. Então, ele falou assim, missionária, seu parente, e esconde-se sua fé, está escondendo a sua fé. E para mim é de quê? Que esconde-se fé. Né? Então, assim, por que está escondendo a sua fé? Quer dizer, aquela postura... Sim, em outro país fechado. Mas na Guiné, você pode abertamente falar. Inclusive, tem aldeias que a gente chega que eles pedem para orar, né? No nome, fazer a oração. Eles estão abertos a isso. Então, assim, o desafio mesmo é você ter uma vida de oração, porque as perseguições, né, acontece no mundo espiritual e você tem que estar fortalecido mesmo na palavra e na oração. Amém. Tem outra pergunta também, do Daniel, né? Qual é a oração mais recorrente que um missionário faz?
Ai, eu... Quiser responder também, pastor? Misericórdia, Jesus. A minha oração, assim... Sabedoria, né? Que eu peço muito a Deus é salvação das vidas, né? Eu oro todos os dias pela salvação das vidas. Intencional, eu tenho uma lista, né? Eu tenho uma lista, assim, com pessoas que eu tenho contatos, orando para essas pessoas poderem, a verdade, né, libertar, eles conhecerem a verdade mesmo. Então, eu oro intencionalmente por essas pessoas. Essa é a minha oração primeiro, né? Também por algumas pessoas da minha família que já foram evangelizadas, mas ainda não tomaram uma decisão. Então, eu continuo orando para que Deus possa, né, libertar essas pessoas, elas terem o conhecimento mesmo da verdade. Então, a minha oração principal é essa, salvação de vidas. Mas eu também oro muito para que Deus me dê sabedoria, discernimento espiritual, né, e peço muito a Deus que me dê amor e perseverança. Porque para um missionário permanecer no campo, ele tem que ter esse discernimento, sabedoria, amor, né? Então, eu peço muito a Deus isso, no dia a dia. Livramento também, porque nós vivemos num contexto, né? Então, a gente pede muito a Deus livramento, né, do mal. Uma pergunta. Missionária, qual é a diferença de discipular um guineense e um brasileiro? Mamuda é fruto de discipulado. Jesus diz, ir e fazer discípulos. A missão da igreja é fazer discípulos. E qual é a diferença de discipular um guineense e um brasileiro? A diferença? Eu acho que não tem muita diferença. É mais assim, você saber um pouco da cultura, né? Da Guiné-Bissau e você sabendo da realidade também do Brasil, porque aqui é o Brasil, mas também existem vários Brasis dentro do Brasil, Com né? certeza. Então, você poder... Eu acho que o desafio aqui da cultura daqui a minha diferença que eu acho assim, por exemplo, eu compartilho o evangelho para um muçulmano, né? Eu, como mulher, eu não posso discipular aquele muçulmano. Então, é orar para que Deus coloque uma pessoa, né, que possa acompanhar aquela pessoa. Assim, tanto aqui como lá, né, a diferença. Mas eu acho que é questão mesmo das culturas, né? Porque aqui as pessoas saem de um contexto católico cristão, a grande maioria. Lá é uma diversidade de cultura, de religião, a maneira que vê o mundo, né? Por exemplo, eu trabalho com mulheres da alfabetização de adultos e teve algumas mulheres que converteram e eu fui acompanhando. Mas tem uma que, por exemplo, ela aceitou Jesus, mas escondido. Ela não estava assim aceitando aquele processo de você acompanhar para ela se firmar numa igreja. Aí, quando eu estava tentando fazer aquilo, ela, em lágrimas, explicou para mim o porquê que ela não estava. Não é que ela não aceitou Jesus, mas ela não queria aquele discipulado, aquele acompanhamento, porque ela é de uma etnia que, se ela converter... Ela é a pessoa que vai fazer as cerimônias quando a mãe morrer. E aí, ela não pode converter, porque aí ela não vai mais cumprir aquilo. E, automaticamente, os demônios vão matar os filhos dela. E eles acreditam nisso, porque lá tem aquele principado do medo, né? Tá escravo, aqueles espíritos. Então, ela, em lágrimas, ela falou para mim que ela não queria aquele acompanhamento, não queria estar na igreja, porque se ela tomasse aquela decisão, mas os filhos também convertessem, era tudo bem. Mas ela falou, missionária, eu não posso isso, porque eles vão matar meu filho. Então, eu tenho que esperar minha mãe morrer, porque aí ela não vai ter mais, né? Não vai ter mais aquele compromisso de fazer a cerimônia que ela é a responsável. E aí ela pode. Aí eu falei para ela que ela precisava ter fé em Jesus, que Jesus tem poder de cuidar, proteger os filhos dela. Mas aquela é uma coisa muito forte, né? É uma prisão mesmo. É uma prisão. Então, eu me comprometi a ficar orando por ela. Mas aquele dia ali eu vi como que é uma prisão e que a pessoa não tem aquela força para se libertar. Ela tem o conhecimento, foi evangelizada, tudo. Então, eu acho que é um grande desafio esse. E, por exemplo, você está
acompanhando uma pessoa, ela quer Jesus, tudo, mas existem vários problemas, né? Porque aqui, se eu me converti, aí se meu irmão falar assim, olha, você converteu, se você para de ir nessa igreja, para de seguir Jesus, porque se você morrer, eu não vou no seu velório. Aquilo, para mim, tanto faz. A gente não vai pesar, né? Não vai pesar, mas em algumas culturas lá na Guiné, em algumas etnias, aquilo pesa muito. Porque eu lembro de uma pessoa também que falou assim que não ia poder continuar. Também, isso vai muito da pessoa, né? Ela falou assim que não ia querer firmar porque os parentes estavam ameaçando que se eles ficassem no cristianismo, ele ia ser enterrado como um cachorro. Então, aquilo é muito forte, né? Para a pessoa. Então, eu acho que é nessa fase de discipulado, essas diferenças culturais, né? É um pouco complicada. Você precisa conhecer bem a cultura, né? Entender a cosmovisão daquelas pessoas, tentar levar a palavra, não desanimar, né? Eu estava pensando aqui uma outra coisa a respeito dessas prisões que você falou aí, no caso da mulher, né? E, de modo geral, a comunidade, a sociedade guineense. Uma das coisas que eu percebi, não só em Guiné-Bissau, mas eu percebi em outros lugares que eu fui no mundo, como, por exemplo, a história dos holocaustos na Europa, né? De derramamento de sangue. E no caso de Guiné-Bissau, o que eu pude observar, o número de sacrifícios que são feitos por causa da religião da terra, né, que é o animismo, como isso é feito em muita escala, né? Todos os dias naquela nação tem animais sendo degolados e derramado sangue para fazer oferendas, né? Uhum. E aí comecei a pensar no Brasil. O Brasil, apesar de ter religiões que praticam isso, mas em quantidade não é tanto quanto é lá em Guiné-Bissau, mas também tem um aspecto social que acaba também causando muito derramamento de sangue, que é a violência no nosso país, na questão dos seres humanos sendo tirados da vida. Então, nesse contexto de derramamento de sangue, eu fiquei pensando aqui, eu faço a pergunta para você, Mamadou. Eu sei que você foi um jovem que acabou não tendo muita, até por ter ficado mais na capital, ter tido mais um contato, né, não tão profundo com as religiões da terra e até mesmo da sua etnia, no caso o muçulmanismo, mas eu sei que você sabe de muita coisa. Conta pra gente um pouquinho, assim, do que você às vezes ou presenciou ou sabe que acontece, ou que você viu, ou que alguém viu e que você compartilhou com você, essa realidade que é impregnada na cultura de que o fazer um determinado sacrifício é tão importante que a pessoa não abre mão, ela vai fazer tudo para fazer, porque ela acredita nisso. E ao derramar o sangue de um animal, ela está fazendo uma coisa porque ela acredita que aquilo ali vai trazer um benefício para ela. E é o contrário. No aspecto espiritual, está causando uma maldição na vida dela. Mas como é que você tem vê tudo isso que eu falei aqui? Olha, eu nasci e cresci também lá, e eu vou dizer que o demônio, quando você acredita no demônio, quando você acredita no demônio, ele tem poder sobre você. Não tem como. Essa questão de, por exemplo, porque ele funciona, ele vai impor, ele vai causar medo nas pessoas. Uhum. Se a pessoa não fazer uma certa cerimônia, uhum, e se a lei, né, fala que o demônio vai matar toda a família, vai matar toda a família. Não é uma coisa assim, tipo, que não vai acontecer, vai acontecer. Uhum. Se a mulher tem 7 filhos e ela precisa fazer uma cerimônia e não fez, vai morrer os 7 filhos. Um atrás do outro, não precisa estar doente nem nada, vai morrer, um atrás do outro. Não é uma coisa assim, é uma coisa que você vê mesmo, não é... É espiritual mesmo, não é diabólica. É muito isso. E a pessoa pode estar na Europa, tá? Na Europa. E tem famílias lá na África, tal, tudo, em Bissau, né?
E aí, se morrer alguém, e se ele deve fazer uma cerimônia, ele vai ter que vir. Senão, ele vai morrer. Vai começar com sinais, vai ficar doente, vai para o hospital, não vai melhorar. Ele precisa voltar. Mas, depois de fazer aquela cerimônia, a pessoa melhora. Então, não é uma coisa assim, é uma coisa real. É uma coisa real. Não e daí a crença realmente de não abrir mão disso, porque fica com medo. É exatamente por medo. Então, né? A pessoa, é muito difícil abrir mão daquilo. Ainda que a pessoa pode até converter, né? Assim, né? Ir para a igreja, tal, porque a religião, a etnia permite a pessoa, né? Ir à igreja, tal. Mas não pode abrir mão daquelas cerimônias. É por isso que tem vários católicos que são... misturam as coisas. E também evangélicos. Então, né? Não, é uma coisa assim, real. Acontece. A pessoa... por exemplo, você rouba coisa de alguém, a pessoa vai no Irã e faz contrato, tipo, ele vai fazer alguma coisa e você vai morrer, vai inchar, dependendo do que a pessoa pedir para o Irã. Tem especialista nisso, em fazer esse tipo de trabalho. Então, não, já tem pessoas que ficam lá, que conseguem comunicar com o demônio, né? A pessoa fica lá, consegue comunicar com o Irã e ele vai passar informação para... Assim, tipo, vai ser um intermediário. E isso é tão real, eu que morei lá há um ano, né? Mas o mundo espiritual é tão real que chega a ser até palpável. Eu conversava com minha esposa, amor, aqui você cansa, hein? Você sai assim para resolver as coisas, você volta cansado, assim, um cansaço, uma opressão, uma coisa assim que é palpável, E isso aí é o resultado, como eu falei, de tanta crença, de tanta prática, né, de tanto derramamento. Eu evangelizando um senhor de idade lá, e eu já estava na parte de levar, ele ia tomar uma decisão. Ele falou, pastor Marcos, só espera um pouco. Depois de amanhã, eu já vou fazer meu último sacrifício. Eu já estou com o porco, vou fazer, né, o sacrifício que o Irã pediu. Depois que eu fizer, só que ele estava me enganando. Ele estava dizendo aquele que é para eu deixar esperar. Mas quando eu voltei, ele continuou com outras desculpas, que sempre tem alguma coisa. Mas essas desculpas dele, que eu estou dizendo que é desculpa, é na verdade o medo dele, o aprisionamento dele, de que ele sabe. Olha o que eu ouvi desse senhor na terceira ou quarta vez que eu fui lá conversar com ele. Ele fala assim, eu falei assim, por que você tem medo de Irã? Você tem mais medo das pessoas que estão ali fazendo mal para o senhor. Ele falou, não, eu não tenho medo das pessoas, porque as pessoas eu estou vendo. Irã eu não vejo. Eu sei que eu não estou vendo ele, mas eu sei que ele existe. Eu não estou vendo ele. Então eu tenho medo dele porque eu sei que o que ele diz ele vai fazer sem eu ver. Quem eu vejo eu não tenho muito medo, não. Você vê, conhece muito bem a realidade espiritual. Né? Então, esse ambiente é um ambiente que a gente, aqui no Brasil, assim, de um modo geral, jovens, as pessoas que estão nas igrejas não conhecem isso, não tem esse discernimento, essa percepção, sabe? Por quê? Porque não é realidade. Claro. Não é realidade. Porém, eu chego a uma conclusão, Mamadou, de que a realidade espiritual de Guiné-Bissau, apesar de ser muito densa, muito pesada, ela é menos perigosa do que a do Brasil. Explica aí, vai. Por quê? Porque lá, você está lidando, você está no combate, você está ali. Aqui, você acha que não está tendo guerra. Você acha que os demônios não estão fazendo nada. Você acha que ele não está agindo. E aí é onde está o grande engano. Aqui, lá você vê os demônios se manifestar na vida das pessoas assim, de maneira até... Você fica até chocado. Aqui eles disfarçam, aqui eles não se manifestam. Você quer ver mais demônio? Você quer mais demônio do que no Congresso Nacional? Você quer mais demônio do que em muitos homens internados naquele Congresso? Magistrado. Tem magistrado no nosso país que estão cheios de... Não é de demônio, não. É de principado. Ele tá tomado por um principado. Por exemplo, a justiça do nosso país nunca foi tão questionada e está sendo tão questionada e jogada no lixo por causa de alguns homens que têm um poder político, jurídico e que seja jogado no lixo.
Eu tenho pregado muito esses dias sobre justiça. Estou com alguns sermões da Bíblia que Deus tem me dado sobre justiça. E quando eu estou estudando sobre isso, eu começo a pensar. Você é de um país que tem muita injustiça, é verdade. Eu vejo lá. Mas lá, pelo menos, você encontra algumas como é que fala? Algumas coisas que você pode se agarrar para justificar aquilo ali. E aqui, no país do primeiro mundo, no Brasil, o que você vai arrumar? Verdade. Não tem. Aí é onde você vê. Então, é claro que isso que eu estou falando não tira a nossa preocupação, a nossa responsabilidade de, por exemplo, estar indo a Guiné-Bissau, a outros países que também têm essa realidade lá e que precisam ser alcançados. Eu estou dizendo que o diabo, ele está sendo muito mais sujo em países de primeiro mundo, em países desenvolvidos e que estão em desenvolvimento, do que em países pobres. Guiné-Bissau, a última vez que eu vi, estava como o 8º país mais pobre do mundo. E aí, você pode olhar no olho desse guineense aqui, ó. Pode olhar. Ele vai dizer para você, de verdade, o país que ele nasceu não tem as oportunidades que você que está no Brasil tem. Tem? Não. É prova disso que aqui sobra vaga no Senai, Senac da vida, lá fazem fila. Aqui você tem que insistir pro jovem lá, que sobra vaga aqui. Lá... Acho que é essa questão da gratidão, né? Não entender, né? Não entender que, tipo assim, você tem o seu celeiro farto, né? Você tem várias coisas, né, que pode te ajudar e não ter a gratidão e não ter esse entendimento, né? É uma outra coisa que eu lembrei agora da gratidão, né? Às vezes, própria na igreja, a juventude, as pessoas ficam reclamando, aqui, né? É aqui, reclamando da igreja, reclamando da parte física da igreja, da mensagem, disso, daquilo, do som, disso. E existe muitas pessoas lá que não... Quer dizer, existe muitas realidades lá que não têm a estrutura daqui, né? Eu conheço igrejas que se reúnem num lugar assim, não tem nem energia. Eu já, quando eu fui convidada para falar na igreja à noite, em algumas aldeias, eu cheguei lá, escuridão muito grande e as pessoas e aquele louvor, aquela alegria, todo mundo cantando ali. E aí, na hora da leitura, ligava o celular ou assim para poder ler a palavra. E aquilo tocou muito meu coração, que eu não consegui deixar de levar a luz para lá, uma luz painel, solar, uma luz solar para aqueles irmãos poderem cultuar à noite, né? E as pessoas aqui, às vezes, não sabem o propósito da sua vida, né? Tem as oportunidades, tem condições, tem uma família abençoada, e aí estão revoltados, né? E enquanto lá a gente vê pessoas, né? Lógico que não dá para comparar, que são lugares diferentes, culturas diferentes. Mas aí você vê pessoas com nada, às vezes com nada, com mínimo, e gratas, né? E querendo a oportunidade. Com mínimo não, sem nada. E tem pessoas também aqui que tem tudo, mas não está satisfeito, reclamando, não tem um propósito de vida, né? Então, eu acho que a gente precisa refletir a questão da gratidão, a questão da generosidade, a questão também de, às vezes, tem tantas coisas que a pessoa com pouco, ela pode ajudar uma pessoa, uma palavra, e falta essa compaixão, né? Então, falta compaixão e você vê as coisas e, às vezes, você nem está vendo mais, porque falta essa compaixão. Então, não precisa ir lá na Guiné, até mesmo aqui existe necessidades, né? Pessoas que precisam ser acompanhadas, um irmão que precisa ser visitado, uma pessoa que você vai fazer o bem. Porque ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer e ninguém é tão rico que não tenha nada para receber. Então, eu acho que a gente tem que refletir na nossa postura, né? Como que está o nível da nossa compaixão, se eu posso falar isso? Como que você tem sido... o quanto você tem sido generoso, né, para as pessoas que te cercam, o seu dia a dia na sua igreja, né, e valorizar mais o que você tem, porque através da sua vida, outras pessoas
podem ser tocadas, podem ser mudadas através da sua vida. Jesus quer usar você para levar essa compaixão, levar um ato de generosidade, levar a transformação, levar a libertação para as pessoas. Às vezes é uma pessoa que está numa boa condição e você pode olhar e dizer, não, essa pessoa não está precisando de nada, mas algo vai fazer muita diferença na vida dela. A sua postura vai fazer muita diferença na vida dela, né? Eu lembro que eu cheguei na Guiné e eu... às vezes eu fui um pouco mal entendida, porque o Espírito Santo falou assim, é para você trabalhar com o português, ensinar as pessoas a ler o português, né? A ter uma renda, a ter uma esperança, a ter como estudar, como crescer na vida intelectual. E trabalhei muito para isso. E um dia eu vi uma pessoa que ligou para mim, eu falei assim... eu passei aquele conhecimento pedagógico da língua portuguesa para muitas pessoas, mas aquela pessoa ligou para mim e eu não esperava aquilo, mas ele falou assim, eu quero agradecer, porque você foi a pessoa que me deu meu primeiro certificado. E hoje eu estou em Portugal estudando, porque você ensinou a língua portuguesa para mim. Despertou, né? E ajudei ela a crescer naquilo. Então, eu falei assim, então isso vale muito, né? Porque Deus, ele olha os seus atos, né? E às vezes uma simples palavra, uma simples ação, você vai fazer a grande diferença na vida das pessoas. E infelizmente existem muitas distrações, muitas coisas que tirando essa compaixão de nós, que é uma característica da vida de Jesus, né? Se você for ver lá em Mateus, no Novo Testamento, Jesus ele teve compaixão em várias situações pelas pessoas. Então, é para a gente refletir e ver como que está o nosso nível de compaixão, de generosidade, de olhar para o outro, né? Com o olhar de Deus. Amém. Uma pergunta agora também bem específica. Nós temos hoje em nosso ministério e na igreja como um todo jovens muito capacitados, né, que têm faculdade, curso superior e conhecimentos muito, muito relevantes. Vocês são médicos, estão estudando para isso. De que forma um jovem que talvez não tenha aquele chamado de pregação, não tenha aquela coisa de fato estar ali no altar ministrando, mas ele tem em seu coração o desejo de contribuir também com missões. De que forma prática eles podem levar esse conhecimento na realidade do trabalho missionário, esse conhecimento da profissão deles. Nós temos engenheiros aqui, nós temos enfermeiros, professores e por aí vai. Eu acho que através da disposição, mesmo que você não tenha uma profissão ou seja uma pessoa assim, simples na forma de dizer, eu não tenho nenhum estudo, tal. Mas se você tem um coração disposto, Deus ele vai te usar. E as pessoas que têm uma profissão, ela pode, tendo essa disposição, estando aberto para Deus usar, Deus vai fazer maravilhas, né? Através de um coração disposto. Eu vejo isso no exemplo de Neemias, né? Ele tinha disposição para reconstruir tudo aquilo. Então, se colocar diante de Deus. Eu lembro, recentemente, eu recebi um casal da igreja lá na Guiné-Bissau e... ela era pediatra e ele era advogado. Aí as pessoas depois me perguntaram o que um advogado vai fazer na Guiné-Bissau. Mas ele saiu de lá se sentindo muito alegre e se sentindo útil, porque ele levou o esporte para evangelizar. E ele fez um trabalho espetacular com o esporte enquanto a gente atendia. Ele evangelizava, dava palestra para as pessoas antes de fazer aqueles trabalhos, aquelas atividades com o esporte. E isso criou um impacto, né, nas escolas que ele passou. Também, com a profissão dele, ele pôde levar uma palestra numa faculdade que tem lá de formação de advogados. E foi muito gratificante. Então, assim, se você está à disposição... Você tanto vai fazer a diferença aqui, onde você vive, na faculdade, né? Em qualquer lugar que você esteja, tendo esse coração disposto, falando para o Senhor, eis-me aqui, eu creio que o Senhor vai direcionar para que você seja útil e entregar a sua profissão
né, para a glória de Deus. Amém. Eu Pode tenho falar, uma pastor. pergunta para encerrar minha participação aqui de perguntas para vocês, uma para cada um. Quem é o homem guineense? Quem é a mulher guineense, na visão de vocês? Tem como ser mais específico, tipo assim, Essa pergunta eu estou fazendo para poder ouvir de um guineense, como homem, como é que ele vê os homens da sua cultura, do seu país. Como é que ele olha para essa realidade de homens? Como é que, na sua visão, o seu país, sua cultura lida com as atitudes, as práticas dos homens? E o mesmo caso das mulheres. Eu digo isso porque aqui no Brasil, por exemplo, está tendo uma grande discussão agora, por exemplo, na questão, por exemplo, de relacionamentos. Os homens estão sendo realmente levados a uma reflexão de que, de um modo geral, essa cultura machista tem feito um grande mal para as mulheres, como o feminicídio, por exemplo, em muitos casos, né? Então a mulher está se levantando muitas leis, já tinha leis, já estão querendo colocar mais leis ainda para proteger a mulher, né? E lá em Guiné, como é que os homens agem diante dessa realidade? Não só em relação à mulher, mas como um todo, o provedor, o que vai, né? Enfim. E no caso das mulheres, como é que você olha para a mulher guineense? Você não é guineense, mas pela experiência que você tem de estar lá tantos anos naquele país, como é que você olha para a mulher guineense? Como é que você vê a mulher guineense? Eu vejo as mulheres guineenses como lutadoras, pessoas que são muito trabalhadoras, mulheres que lutam pela vida dos filhos, mulheres que são muito sofredoras também, mulheres que elas fazem o possível para trazer alimento para os seus filhos, para pôr o filho na escola. São mulheres que eu admiro muito pela sua força, pela garra, mas também são mulheres que são vítimas, né? Vítima do machismo, vítima de práticas culturais. Mulheres que muitas relatam para mim que são infelizes porque na infância foram dadas a casamento forçado. Muitas passam ainda por práticas que o país não aceita, né? Como a circuncisão feminina, mas muitas ainda são vítimas disso. Então, assim, eu vejo as mulheres como mulheres que realmente lutam para viver, né? Uma mulher na Guiné-Bissau também, elas são, vamos dizer, eu não sei se essa seria a palavra, mas há ainda uma discriminação, porque mesmo com as políticas que às vezes acontecem, as ONGs trabalhando para que as mulheres possam ter algum direito, algum respeito, mas ainda existe muitas que não são atendidas nisso, né? Porque elas são vítimas do machismo, de muitas não têm acesso até mesmo a uma alimentação. Por exemplo, eu lembro de mulheres que chegavam para o atendimento de saúde e elas estavam debilitadas porque não comia. E aí, naquela realidade, especificamente naquela cultura, o marido tinha 4 mulheres e aí nem todos conseguem alimentar. Aquele homem não consegue alimentar todas as mulheres. E as mulheres vítima daquilo. E era por falta de alimentação. Então, assim, existem muitos problemas. Mulheres que eu pergunto, você é feliz? Ela fala, não. Eu falo, por quê? Porque vem com aquele trauma, né? Que foi dado a um casamento que ela não queria. Mas aí ela acaba acostumando àquela situação, né? Então, eu vejo isso. São lutadoras, batalhadoras, mulheres que têm esperança, mas também são mulheres sofredoras, vítimas de um contexto social que, infelizmente, nem sempre são valorizadas, né? Então, eu vejo a mulher guineense assim. Quanto aos homens, a própria cultura, né? Ele acaba colocando o homem numa posição de superioridade em relação
as mulheres. Até nos últimos tempos, as mulheres têm lutado muito, né? Participando muito, indo muito para a escola, porque dependendo da etnia lá, os homens têm prioridade para aprender, para ir para a escola, enquanto as mulheres elas são deixadas para trabalhos domésticos, entendeu? E então tem mais homens com formação superior em relação às mulheres. Agora, né, as coisas na cidade, né, estão mudando. Tem mulheres, né, agora participando muito das organizações, indo para a escola e também na política. Agora tem mais mulheres em relação a antigamente. Então, os homens, de alguma forma, ainda têm essa ideia de que são superiores a mulheres, entendeu? Então, as mulheres acabam sofrendo por conta disso. Eu percebo nessa sua fala também, e na da Adriana, que apesar da mulher ter essa luta, que lutar para sobreviver de certa forma, mas elas desenvolveram realmente nelas mesmas essa força de sobrevivência a ponto de se tornar realmente guerreiras. Em contrapartida, os homens tendo esse benefício de às vezes ser vistos como superiores, mas eu vejo que muitos lugares lá que eu andei, que eu percebi, tem homens que usam essa, não digo nem superioridade, mas essa autoridade que eles têm para fazer coisas lindas, que é dar segurança para aquele grupo que está ali. Por exemplo, o aspecto patriarcal é muito forte. É muito forte, O respeito. Então, o homem guineense acaba tendo mais uma responsabilidade para responder a essa autoridade, essa honra que é dada para ele. Né? É claro que nem sempre acontece isso, às vezes é usado de maneira errada, mas existe uma cultura que já está por trás formando isso aí de maneira equivocada e tal. Mas eu creio que o evangelho entrando nisso aí, se a pessoa, o evangelho entrando numa cultura onde tem uma mulher que já é guerreira, né? Um homem que sabe do seu papel de conciliar, de proteger. Que ele é o líder, líder, né, da família, exatamente. assim. Então, isso, o evangelho entrando, o que vai fazer? Vai fazer uma coisa linda, porque vai intensificar a palavra que eu queria, vai dimensionar algo maior para que o evangelho possa alcançar realmente a transformação que a nação precisa. E a nação é tão pequena que realmente, eu falei com alguém esses dias que... Quem foi? Foi alguém que é de lá, que eu estava conversando, não sei se foi no WhatsApp, e eu falei que alcançar a Guiné não é tão difícil, são só 2 milhões de pessoas. Né? Quanto mais pessoas chegarem lá com esse evangelho, nós temos aqui uma prova viva. Você é uma prova viva, amado. Né? De um homem que entendeu a luz de Cristo, está aí, né, nesse desejo, e o que eu tenho ouvido de você tem me alegrado muito, porque você está dizendo que quer avançar, né, e usou a palavra, eu quero me tornar um missionário, né, um missionário que pode realmente levar longe a palavra de Deus. E esse projeto de vocês de validação da profissão de vocês, que lá é muito importante, de fazer isso aqui num país como o Brasil, que tem um pouco mais de recursos, e depois voltar para lá para aplicar tudo isso lá para aqueles guineenses, é de uma alegria muito grande no meu coração. Eu tô com muita animação naquela nação. Amém. É isso aí. Chegamos no final, pastor? Eu acho que sim. Podemos deixar isso dar as considerações finais dele, né? Com certeza. A gente quer agradecer, mas eu queria deixar vocês darem a palavra final aí. Eu quero agradecer por esse momento, por poder compartilhar, né? E o que eu gostaria também de pedir é que as pessoas olhem para si mesmo e tentam ter essa compaixão, se preocupar com outras, né? Porque eu posso estar num conforto, mas outras pessoas não estão. Então precisamos ter esse entendimento que tem pessoas que precisam de nós. Pode ser do nosso conhecimento, pode ser dos nossos recursos, mas tem pessoas que com certeza estão tão mal que eles precisam de alguma coisa e nós temos para oferecer. Então nós temos sempre que ter esse entendimento de poder ter pena, ter compaixão das outras pessoas e poder ajudar. E também de ser grato. É preciso
a gente precisa sempre estar agradecendo, não reclamando, porque eu posso não estar satisfeito com o que eu tenho, mas tem pessoas que mataria para ter o que eu tenho. Então nós temos que ter essa Consciência. sim, consciência, poder agradecer sempre pelo que a gente tem, porque com certeza tem pessoas que precisam daquilo e não têm. Então essa são as minhas últimas palavras e muito obrigado. Então, eu também quero agradecer por esse tempo aqui, foi muito precioso. E a minha palavra é também de gratidão a Deus pela vida de cada irmão do Ministério Luz do Mundo, para que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa se chegar mais perto de Jesus, imitar mais a Jesus, a atitude de Jesus de compaixão, que nós possamos refletir nisso, valorizar as pessoas de Deus que Deus colocou perto de você para te discipular, para falar do amor dele, ou até mesmo alguém da sua casa, da sua família, que quer o bem para você, que você possa valorizar essas pessoas, né? Porque é muito importante entender que Deus está escrevendo a sua história e essa história é Ele que vai estar conduzindo. Então, que você veja isso como algo que Deus está fazendo na sua vida, as pessoas que Deus tem colocado perto de você, a sua família, o seu contexto. Então, que você possa valorizar isso. E eu deixo um versículo, né, que diz assim, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Que Deus abençoe a sua vida e muito obrigada. Amém, amém. Queria agradecer também o pastor Marcos, né, o Guilherme, nosso líder de missões. Agradecer o casal missionário, né? Muito bom, né? A gente aprender, né? Ter esse momento de mesa, né? Ter esse conhecimento e poder propagar o evangelho, né? Através do nosso testemunho, né? Agradeço, né? Se você também quiser deixar as últimas palavras aí, pastor. Eu quero só orar. Só orar? Amém. Pode orar, gente? Pode. Guilherme também depois. Creio que nada como sentar à mesa, né? O podcast é sentar à mesa. Sim. É ouvir, mas a gente sai daqui impactados pelo testemunho de vocês. Nós, promotores, que falamos tanto de missões, nós absorvemos isso, estamos há alguns anos trabalhando com isso. Mas nada como ouvir testemunho de quem está lá e de quem é fruto desse trabalho que a igreja tem feito lá em Guiné-Bissau. Então, a gente sai daqui impactado pelo que Deus tem feito na vida de vocês e crendo que Deus fará muito, 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 muito mais. Amém. Antes de orar, só uma outra última palavra, é que a gente não pode, como brasileiros e igreja brasileira, achar que a forma de Deus operar aqui é a mesma que Ele faz lá. Porque às vezes lá tem uma forma dele trabalhar que é bem diferente e às vezes os nossos olhos é mais demorado, é mais lento. E tem toda uma razão de Deus trabalhar em cada cultura, em cada jeito. E é por isso que quando eu olho para o Mamadou... Você não vai parar de me chamar Mamadou? Eu vou parar agora. Eu falei, é porque eu tenho um amigo lá que é Mamadou e ele que é Mamudo. Então eu fico misturando. É porque é a idade. Entendi. Já estou perdoado, né? Jesus mandou perdoar 70 vezes 7. Então brincadeira, mas desculpa, meu irmão, mas é Mamudo. Então, o Mamudo é uma pérola, é um presente, né? Que realmente a gente tem que glorificar muito a Deus, porque podíamos estar aqui com outra realidade. Outra realidade de uma pessoa que não estaria aqui como ele está, que é, como disse o Guilherme, palpável, é real, né? Uma realidade que foi alcançada pelo Evangelho. Mas a gente sabe que lá tem todo um processo, é demorado, né? De oração, de muita entrega, de muito... Estávamos hoje na casa de uma missionária que ficou lá 22 anos, né, lá em Guiné-Bissau, e ela disse que tem saudade, né, de Guiné e tudo mais, mas ela plantou lá uma semente, né, e ela vai
vai frutificar. Então, a sua oração pelo campo missionário, seja ele onde ele for, seja a sua contribuição, ou até mesmo a sua participação indo, como é o caso dos missionários, tudo está sendo contado, está sendo realmente computado, e Deus no seu tempo dará, né, o fruto, né, dará realmente o crescimento. Né? Vamos orar, né? Senhor, nós queremos te agradecer pela vida do Mudo, pela vida da Adriana, pelas suas famílias. Oramos também pela aliança que eles estão a fazer daqui mais uns dias. O Senhor, de alguma forma, aproximou esses dois jovens no propósito de alcançar o Mamudo, mas também de fazê-los também uma família que vai trazer tanta alegria, tanto crescimento, tanto alcance da obra missionária lá em Guiné-Bissau e por onde eles forem, que nós já podemos sentir e ver que o Senhor está fazendo isso. E eu que tenho o privilégio de estar perto dele nesses dias, de poder sentir o coração deles, ver, Senhor, o desejo deles fazerem com que as vidas deles sejam realmente instrumentos para abençoar não só pessoas, mas uma nação. Nós queremos te agradecer pela vida desse casal, pelo casamento deles. Nós queremos abençoar como igreja e liberar uma palavra de bênção sobre a vida deles. Uma palavra que vai fazer com que eles alcancem muitas e muitas almas para o Senhor Jesus. E que também a profissão que o Senhor lhes deu, que é essa profissão humanitária de chegar e alcançar o que está doente, o que está ali sofrendo, seja também uma manifestação linda do teu amor por onde eles passarem. Senhor, abre todas as portas, não deixa faltar os recursos, não deixa faltar, Senhor, as necessidades sendo todas supridas, Senhor, todas elas. Nós abençoamos este casal e agradecemos por esse tempo aqui junto com os teus servos, como disse o nosso querido irmão Tiago, por estarmos à mesa recebendo esse privilégio de poder realmente crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, através da experiência desses irmãos. Muito obrigado. É a nossa oração e te damos graças por isso. E te apresentamos realmente este podcast ao Senhor. E tudo que vai estar gravado e que vai ser ouvido por muitas pessoas. E que haja edificação em suas vidas para a glória do teu nome. Assim oramos. Amém. Amém.